Boa tarde, Campinas. Boa tarde, Brasil. Boa tarde, meus queridos ouvintes. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Como prometi de manhã cedo, né, que a partir das 15 horas, o Roberto Santana estaria no ar com vocês. E hoje a gente tem aqui, por coincidência, que hoje é o dia do professor, onde quero mandar meu abraço, meu carinho e meu respeito a todos os professores da face da terra. Na minha opinião, a educação é a base de tudo. Se nós chegamos a algum lugar, nós precisamos da educação, que senão a gente não consegue. Então, parabéns a todos os professores. E eu tenho a honra de recebê-lo aqui nos estúdios da Rádio Campinas Digital, por coincidência, o professor, perdi o nome dele aqui, mas achei, o professor Newton Júnior. Exatamente. Candidato a vereador pelo PDT, exato, número 12... 321. Você 321. E você volta. 1, 2, 3, 2, 1. Olha aí que bacana. Professor Newton, é uma honra recebê-lo. Muito obrigado por aceitar o convite da Rádio Campinas Digital. Vamos bater um papo, né? Porque, afinal de contas, nós estamos aí já pertinho da eleição e a gente vai saber quem vai ser os nossos vereadores, nossos prefeitos, que vai comandar Campinas a partir de 2021. Eu espero que você seja um deles. Então, a primeira pergunta que eu quero te fazer é o seguinte: quem é o professor Newton Júnior? Vamos lá. Eu acredito que o Newton é um cara que ele é professor e ele ama tanto ser professor, que ele se vê obrigado a ir para a esfera do poder público, para que não só ele, no futuro, mas muitos outros colegas de trabalho que ele respeita e admira tanto, e uma geração maravilhosa de alunos, possam usufruir ao máximo do poder que é a educação. Deixa a gente naquela tela, apareceu. Eu fica vendo. Eu não fiz nada na minha vida além de ser professor. É o único trabalho que eu queria exercer minha vida inteira, mas as exigências, as necessidades do Brasil e de Campinas me motivaram a buscar essa outra área de ser ser um representante da voz dos professores e dos alunos que anseiam e precisam sim de rever a educação e rever a cidade de Campinas também. Professor, por que quer ser vereador em Campinas? Pode repetir a pergunta? Por que você quer ser vereador em Campinas? Porque eu acredito que uma das coisas mais bacanas que um vereador pode fazer é ser uma voz que representa um grupo. Você tem na história de Campinas aí vereadores que representaram bairros, representaram associações, representaram coletivos, e eu acredito que a gente precisa ter um representante de professores lá. E nada mais justo que venha de um professor. O professor que está na parte mais... não a mais importante, mas acho que a que marca mais a vida de uma pessoa, que é o ensino médio. Onde você está ali com aquele adolescente, aquela potência para fazer coisas maravilhosas e cuidar daquilo. E hoje, com a modernidade, o equilíbrio que a gente tem que ter com a educação, com o emprego e com renda, é um momento oportuno. Eu me apresentei no PDT com essas ideias, fui muito bem recebido, minhas ideias foram todas muito bem abraçadas pelo partido, e hoje eu estou aqui para a gente poder ter um representante da educação, do ensino médio, um professor, para representar a voz desses professores e desses alunos. Professor Newton, o PDT, no passado, né, eu lembro bem, no tempo do Brizola e do Darcy Ribeiro, parece que a educação ia melhor, eles se preocupavam um pouco, inclusive eu acompanhei no Rio de Janeiro as construções do CIEPS, que achei aquilo muito bacana, onde as crianças iam de manhã para a escola e voltavam à tarde, depois de estudar, brincar, se alimentar, e eu achava aquilo um projeto muito lindo, que os outros políticos destruíram hoje. Eu acho que não funciona nenhuma daquelas escolas. Isso. Você vê a possibilidade de um dia acontecer isso de novo ou é impossível? Não, eu acredito que a situação do país hoje, se bem pensada, ela favorece muito mais o retorno do CIEPS, ou de um modelo parecido com o do CIEPS, do que naquela época. Na época que o CIEPS foi construído, né, havia-se uma forma de se pensar
educação de uma forma elitista, que ainda há hoje, ainda existe hoje. Que assim, vai pegar o moleque lá da favela, lá da Maré, daquelas regiões, vai dar comida, educação. Não, tá errado. E o que seria tão importante se fizesse isso? Exatamente. Nós seríamos menos bandido, pode ter certeza. Só para você parar, olha que interessante. O CIEPS começou a ser abandonado em 95, quando o Brizola saiu, se não me engano. O jovem que nasceu em 95, hoje está na casa dos 20 anos, lá no Rio de Janeiro. E ele é engenheiro? Não sei dizer. Ele é médico? Não sei dizer. Mas eu sei que tem muitos jovens na casa dos 20 anos do Rio de Janeiro que servem aí, trabalham em prol do tráfico de drogas. Sim. Muito por falta de oportunidade. Então, tudo que você... Isso é uma coisa que eu gosto de falar. Tudo que você pensar na cidade, estado, país, volta 20 anos e vê como foi a educação dessa pessoa. Você vai encontrar respostas muito elucidadoras, que elucidam bastante. E eu acredito sim que é possível ter um modelo de CIEPS aqui em Campinas. Alguns candidatos a prefeitos já falam em modelos parecidos, não usam o mesmo nome. Mas a grande vantagem do CIEPS, que até foi o motivo pelo qual ele foi abandonado, é porque Brizola, ele foi uma pessoa que sempre entendeu muito a questão de soberania nacional. Da gente não ser rendido politicamente, financeiramente a outras potências internacionais. Ele não via futuro ao se render para os Estados Unidos e também não para a União Soviética. Ele e Darcy Ribeiro tinham essa noção de que a gente só vai desenvolver quando a gente se enxergar como brasileiro e políticas públicas favoreçam o brasileiro. E ele sempre soube que educação tinha esse poder, porque educação emancipa, educação liberta. Educação é a base de tudo, né, professor? Exato. Realmente é fora de série. Milton, sua opinião, qual é a função de um vereador e como você pretende atuar em Campinas caso seja eleito? Vamos lá. Isso foi um dos vídeos também que eu comentei na minha página no Facebook de candidato. Eu enxergo o vereador com duas funções, uma função núcleo e funções orbitais. O que é a função núcleo? Fiscalizar. Fiscalizar o que o prefeito está fazendo. Pode ser de uma forma geral, pode ser de uma área específica. Mas a partir do momento que um vereador não se dispõe mais a fiscalizar o prefeito, seja por qualquer motivo, pode-se dizer que ele não é mais um vereador. Ele não está mais exercendo esse papel de vereador. Então, eu como eleito, vou me predispor, vou me deixar à disposição para fiscalizar tudo que envolva educação. Merenda, a construção, pagamento dos professores. Hoje nós temos um problema na cidade de Campinas que os agentes da educação infantil não trabalham lá como professores, então eles não têm uma série de direitos garantidos. E eu descobri isso já faz um tempo e eu quero colocar isso como minha bandeira. Mas é aquilo que eu falei, uma das funções mais legais do vereador, e aqui me motivou, é essa função orbital, de você representar vozes, representar ideias, você trazer isso para o poder público, trazer isso para o debate e fomentar esse debate que pode se transformar numa política pública maravilhosa para a cidade. Então, eu flerto muito com as noções de sustentabilidade, de urbanismo, eu flerto muito com a maravilha que é o poder da ciência, da tecnologia a favor da cidade, numa cidade onde a gente é muito... me fugiu a palavra agora, a gente é muito beneficiado, a gente tem PUC. Eu sou filha da PUC. Eu fui formado me formei lá em Letras. A gente tem a Unicamp. Tem grandes faculdades. Temos grandes faculdades. O estudo deveria ser melhor em Campinas. Eu quero muito orbitar nessas áreas e fazer o meu trabalho, fiscalizar e brigar. Eu acho um absurdo uma cidade de mais de 1 milhão de habitantes. É uma cidade que não é capital. É uma cidade agora interior, que é uma metrópole, 1 milhão de habitantes. E a gente ainda tem que brigar para ter asfalto na rua. A gente tem que brigar porque a praça tá suja. Ou para não cortar, que nem aconteceu recentemente, uma briga aí gigantesca e infelizmente a população campineira perdeu. Brigar para ter iluminação, para ter o carro da polícia passando. Uma cidade de 1 milhão. A projeção para Campinas ano que vem, tudo bem que é uma projeção já fantasiosa, mas era uma projeção de 6 bilhões. Realmente é. E como a gente tem que brigar para conseguir um asfalto meia boca na cidade, isso para mim me machuca muito, sabe? Me dói muito. Nós estamos entrevistando, batendo um papo aqui com o nosso candidato a vereador, Newton Júnior, professor e candidato a vereador à Câmara dos Vereadores aqui de Campinas, São Paulo.
Muito obrigado ao Régio Florence. Boa tarde a você, a toda a família e toda a sua equipe de trabalho por estar acompanhando aqui. Você pode fazer pergunta também, viu? Gilma Santana, de São Francisco, Tabapuana, olha só, está ouvindo o nosso programa. Meu, muito obrigado. Uma ótima tarde. Pode acompanhar conosco e pode fazer pergunta também. Professor Hilton, como candidato a vereador em Campinas, qual a sua opinião em relação à educação e à segurança pública da nossa cidade? Perfeito. Como educação, acho que minha posição, a minha história como professor, tenho aí centenas de alunos que podem confirmar isso. É muito simples. Para a gente poder pensar qualquer futuro para essa cidade, a decisão sobre como a educação tem que ser gerida é agora. Então, para a cidade, para o Campinas que a gente quer daqui 20 anos... Tem que começar agora. Tem que começar a pensar agora. Parabéns. Então, verdade. hoje, nós temos sim que rever o papel da cidade de Campinas dentro da educação. Primeiro, é impossível você falar de educação se os nossos cidadãos mal têm condições de colocar uma criança na creche. Eles não têm condições de colocar o seu filho ou sua filha na creche porque não tem vaga. Já começa por aí. Segundo a informação que eu tenho, tem mais de 7 mil crianças aguardando vaga de uma creche. Exatamente. Não sei se é verdade, não sei. Fora que, e crianças que às vezes vão para o ensino e são mal alimentadas. O alimento, a boa alimentação é o combustível para o desenvolvimento cerebral. Quando você tira da criança o direito de se alimentar, você na verdade está condenando todo o desenvolvimento que essa criança pode ter. Então, como muita gente já falou, principalmente em regiões que têm esgoto a céu aberto, problemas de sanitarismo, você já está determinando, de certa forma, se essa pessoa vai ter um diploma de uma grande universidade ou de um grande curso, já no momento que ela nasceu, pelo ambiente que ela vive, pela forma como ela se alimentou e como ela foi exposta à informação. Isso é uma pena, né, professor? Pois é, e aí, que nem eu falei agora, CIEPS começou a cair em 95, então agora... Como vai ser Campinas em 2039? É a decisão que a gente tem que tomar agora. E é por isso que eu estou aqui. Porque muitos dos meus alunos, daqui 20 anos, provavelmente serão pais. Sim. Provavelmente vão ter filhos. E vão querer seus filhos estudando aqui em Campinas. Sim. E vai me doer muito saber que Campinas não vai ter condições de aportar os sonhos dessas pessoas. É isso que me incomoda. Que é o que já está acontecendo hoje. Que é o que já está acontecendo. Uma grande leva de pessoas que têm potências, têm talentos, coisas maravilhosas e não conseguem exercer, porque Campinas é uma espécie de palco que está todo quebrado. E aí você não consegue fazer o show da sua vida. E isso me incomoda muito. Professor Nilton, o que significa ser um bom professor? E quais foram os maiores desafios que você enfrentou dentro da sua profissão? Para mim, ser um bom professor é o professor que enxerga potências e cria um ambiente onde essa potência pode ser trabalhada. Então, vamos colocar uma situação que a minha carreira de professor de inglês fala muito. A cadeira de inglês é considerada uma cadeira meio que maldita nas escolas. Porque onde você tem a maior disparidade em pessoas que sabem muito e acham que você não tem muito a agregar, e pessoas que sabem muito pouco e se sentem desmotivadas. Então o meu trabalho sempre foi conciliar isso, dar uma base muito grande para aquele que não tem condição poder trabalhar e se desenvolver, e ao mesmo tempo fomentar o desempenho daquele que acredita que sabe muito. Aquele que até chega realmente a saber bastante. E a cadeira de inglês, ela decolou muito assim nas escolas onde eu trabalhei por causa disso, saber trabalhar as potências. Então, eu sempre contei com os meus diretores que deram um certo espaço, até, vamos dizer assim, privilégio para eu poder trabalhar. Eu trabalho muito com música, eu trabalho muito com textos atuais, eu faço questão de me alimentar de muita informação para sempre enriquecer os textos. Os alunos brincam que a aula de inglês, na verdade, com o Newton é a aula da vida, por tanta coisa todas as associações que eu falo, porque o conhecimento é isso, conhecimento é uma rede, é informações que vão cruzando, batendo com outras, e eu sempre quis que a cadeira de inglês fosse isso. Por quê? Por que a gente aprende o idioma? Para interagir com o ambiente, com as pessoas, para a gente pegar a informação. Então fazer a cadeira de inglês uma cadeira onde a língua seja o combustível para você buscar a informação que vai fazer sentido na sua vida, tanto no universo acadêmico quanto no dia a dia.
Claro, eu tenho limitações? Sim. Por quê? Existe toda uma estrutura escolar pensada no plano no governo, não é minha escola, não são os lugares onde eu trabalho, mas é uma estrutura governamental, uma estrutura de educação pública, de educação na verdade, que eu não consigo transpor por limitações da lei. E é isso que me incomoda. Como é que eu posso fazer educação do futuro se eu estou preso a leis antiquadas? Precisa mudar muita coisa, né, professor? Então, só que eu também não vou. Eu sou a favor da democracia, eu sou a favor da Constituição. Eu vou obedecer. Então, eu quero entrar para mudar. Sim. Como candidato a vereador de Campinas, qual a sua opinião em relação à educação e segurança pública da nossa cidade? Olha, a segurança pública, eu gosto muito desse assunto porque eu acho que é um assunto muito assim, cidade. Eu gostaria muito assim de falar mesmo de cidade, Campinas. Se você tem uma cidade sem segurança, fica muito difícil de você exercer arte, você exercer cultura, você exercer a mobilidade, você exercer praticamente a sua vida. Isso é um assunto muito interessante que eu tive com meus alunos ano passado, foi o seguinte: você tem vontade, você se sente motivado a sair da sua casa, ir para uma praça, ir para um lugar? Não. Por quê? Uma das questões é segurança. Você tem medo de ser assaltado, você tem medo de algum tipo de situação. E isso faz o quê? Com que as pessoas venham ficar cada vez mais enjauladas nas próprias casas. Né? O mundo, e esse mundo virtual termina sendo a via de escapatória. Então, você não ter segurança pública é você condenar muitos aspectos que tornam a cidade viva. Arte, cultura tornam a cidade viva. Você vive uma Campinas diferente através da cultura e através da arte. Hoje, o que eu penso? Hoje, o que eu entendo da situação da segurança pública é que a segurança pública campineira está parada através de falta de estrutura e investimento. Nós temos aí uma quantidade de dinheiro que ou não é suficiente para a gente poder expandir a segurança pública, ou é mal empregada. A função do vereador, essa é a função nuclear do vereador, é fiscalizar isso. Peraí, é pouco dinheiro que está chegando, é dinheiro mal empregado, ou é dinheiro aplicado em ideias que não são tão boas? E buscar as pessoas que entendem isso. Nós temos aqui em Campinas, na ala militar, muitas pessoas que pensam a segurança pública e estão lá. Não, a voz dessa pessoa tem que chegar na Câmara. Olha, gente, eu conversei com pessoas do Conselho de Segurança, eu conversei com essa pessoa que ela tem uma experiência de segurança pública muito grande, pessoa que pensa esse tipo de coisa. A gente precisa ouvir essas pessoas, os especialistas estão aí. Nós nunca vivemos uma geração com tanto acesso à informação, mas Sim. É a política que funila tudo isso para a gente ter uma cidade que a gente quer. A gente tem que ouvir isso, a gente tem que chegar nessas pessoas. Então, respondendo a questão de uma forma mais direta, é ter coragem e cabeça para poder analisar qual das três situações está acontecendo e propor isso de uma forma benéfica para a cidade, entendeu? E correr atrás, gastar sola, gastar crédito celular, ouvir essas pessoas, falar com essas pessoas, que é isso que o vereador tem que fazer, tem que ouvir. Nós estamos entrevistando aqui pela Rádio Campinas Digital, também pelo Facebook, pela rede social, o professor Newton Júnior, candidato a vereador aqui para o Campinas, São Paulo. Chegou a hora de eu dar um conselho para vocês. É uma dica, né? Diz que conselho, se fosse bom, dava. Então, vou dar uma dica para você. Você que está construindo, reformando, ou é eletricista, não perca tempo. Vá direto a Logos Materiais Elétricos, fica aqui pertinho de você, na Rua Manuel Francisco Mendes, 433, no Jardim do Trevo, Campinas, São Paulo. Lá, além de trabalhar com as melhores marcas, tem também os melhores preços. E vende por atacado e a varejo. Não importa o tamanho da sua obra, a Logos tem tudo para você. Tudo em material elétrico. Acesse agora logoscampinas.com.br. O telefone é 3273-3760, código de área 19. Logos, a mais completa loja de materiais elétricos de Campinas, São Paulo. Se o seu telefone caiu, quebrou, a sogra quebrou a televisão, não fique triste. Leve na 42 Assistência Técnica Multimarcas, que fica ali na Barão de Itapura, 1728, no Guanabara, em frente à Escola Imaculada. Acesse agora, sem compromisso, faça um orçamento.
www.42agente.com.br. O telefone 3367-5894, código de área 19. Agora, se você quer coisas gostosas, vá no Empório Tim Bife dentro do Ventura Mall. Lá você vai encontrar super corte de carnes especiais, inclusive cordeiros. Também tem uma carta de vinho nacional importada, gostosos vinhos, gostosas massas. Tudo lá é muito gostoso. Tim Bife, o cantinho mais gostoso de Campinas. Agora, meu amigo e minha amiga, deixe de balela e vamos direto para o Capela. Capela Bar, que fica ali na Moraes Salles, próximo ao Ventura Mall. Lá a cerveja é bem gelada, tira-gosto muito gostoso e lanche também, sem falar em um ambiente sensacional. Então, deixe de balela e vamos direto para o Capela. Hoje eu quero parabenizá-lo a todo aniversariante de hoje. Quero mandar um abraço, né? E um parabéns especial ao Robson Santana, que é meu filho, que está aniversariando hoje. Que Deus lhe proteja, que dê muita saúde, muita paz e muita felicidade, meu filho. Um forte abraço. Também hoje eu quero parabenizá-lo a todos os professores, né? Porque hoje é o dia dos professores. Então a gente tem que dar parabéns, porque eu vou te contar, viu? Sem educação nós não chegamos a lugar nenhum. Quero dar parabéns também aos Consegues de Campinas, que hoje está fazendo aniversário. Os Consegues nós temos em vários bairros, né? Consegues é a única forma que o morador chega mais rápido se precisar da polícia. E tem feito um belíssimo trabalho na área de segurança. Eu sou Roberto Santana e esta é a Rádio Campinas Digital. De olho na política de Campinas. Estamos entrevistando o vereador Newton Júnior, professor e candidato a vereador aqui de Campinas. E a semana que vem vai ser a semana dos prefeitos, candidato a prefeito. Se Deus quiser, nós estaremos aqui, bater um papo com eles para que eles informem para os eleitores de Campinas o que vão fazer diferente caso seja eleito. Professor Newton, você já tem algum projeto para desenvolver durante a sua gestão, caso seja eleito? Olha, projetos eu tenho, mas eu peço um pouco de cuidado na hora de a gente falar desse assunto, porque eu não posso prometer coisas, porque não é esse o papel do vereador. Não, o vereador que faz isso, candidato a vereador que está falando isso, já começou errado. Mas são projetos que eu quero propor, sim, para a cidade, e eu tenho vários aqui nessas áreas em que eu orbito, né? Na sustentabilidade, na educação, crescimento urbano, cultura e patrimônio. Então, para a questão da sustentabilidade, existe uma larvinha, muita gente não conhece, chamada a larva da mosca soldado negra. E ela é uma devoradora de lixo orgânico. Uma devoradora. Você colocar ali orgânico, ela come. E ela tem uma capacidade de comer o dobro do peso. Mesmo, pai? Pois é. E ela, em 15 dias, a capacidade de se alimentar é gigantesca. Então, se a gente conseguir, por exemplo, aliar o poder dessa larva, que assim, ela não causa nenhum mal, porque quando ela vira mosca, sequer boca ela tem. Ela vive 1 ou 2 dias só para reprodução, depois ela morre. Então, basicamente, a vida inteira dela é como larva. Você usar esse bichinho, essa larva, para você poder diminuir drasticamente a produção de lixo, que Campinas é um problema. Que é um problema seríssimo em Campinas. Seríssimo, e muito caro. Agora imagina, ó, um condomínio tem uma seçãozinha, ela não causa cheiro, ela não traz problemas para a saúde humana, pelo contrário, ela pode ser usada na produção de ração, ela pode ser usada para alimentar galinha, pode ser usada para alimentar peixe. Você ter, cada condomínio da cidade de Campinas, você ter supermercados com uma pequena estação, com alguns desses gramas, né, vamos colocar assim, desse bichinho devorando aquilo que ia para o caminhão, você já reduz drasticamente a produção de lixo de Campinas. Então isso é uma coisa que eu gostaria muito de trazer. Ela é muito bem usada na Ásia, e existem muitas iniciativas na Ásia de produção. No Brasil a gente usa muito a minhoca mesmo, só que a minhoca ela tem mais restrições que a mosca soldado negra. Aí é como tornar viável, tá? Outro projeto que eu tenho por eu ser professor de inglês, eu enxergar o impacto de você saber línguas estrangeiras, que nós estávamos falando. Poxa, a Europa é um lugar em que você, em 100 km, você passa por 2, 3 países.
Né? 100 quilômetros eu chego em São Paulo. Mas isso não deve impedir a gente de querer conhecer outros idiomas. O mundo digital, esse novo mundo que a gente está vivendo de informação, pede o domínio de idiomas. Então a gente sim aliar o ensino de língua inglesa dentro das nossas escolas que estão sob o poder municipal. Pode parecer muito louco, mas a infância é o melhor período para aprendizado de língua. É o melhor. Tanto que você aprendeu sua primeira língua quando você era criança, você nem percebeu. Você nem precisou de escola. Então, você aprender uma segunda ou até uma terceira é sensacional. Pai e mãe, vai ter aquele probleminha do seu filho começar a falar em português e depois botar uma palavra em inglês? Vai, mas leva uns 2, 3 meses de adaptação, depois... Então, você já pode ter uma criança indo para o ensino fundamental com uma excelente base de idioma estrangeiro. Que bacana. Pois é, isso é uma coisa que eu quero trazer. Tomara, professor, que isso vire realidade. Começando por Campinas. 2, 1, tá? É o cara que vai. Atenção, número aí. 1, 2, 3, 2, 1. Prof. Newton, 1, 2, 3, 2, 1. Você vai e você volta. Que bacana. E o partido é o PDT. PDT, exatamente. O Partido da Educação no Brasil. De Brizola, Darcy Ribeiro, tá bom? E o novo levante de políticos de Campinas e do Brasil. Eu entrei no PDT devido à forma como ele propôs um debate político muito sério em 2017 e 2018. Isso me fomentou muito, eu já estava com esse anseio político, e foi o PDT, na bandeira, né, de Brizola, Darcy Ribeiro, Menceiro Gomes, que me fomentaram. Tanto que eu fiz questão de trazer os livros dessas pessoas maravilhosas, são meus professores que não sabem que são meus professores. Brizola, Razão Indignada, e Darcy Ribeiro, A Pátria Grande. O ensino de espanhol, gente, que faz você ter contato com toda a América Latina. Meu querido professor Newton. Olha, manda lá. Tá preparado, hein? Quem é o candidato a prefeito? Qual o seu número para vereador? Você já falou. Quem é que é o seu candidato a prefeito em Campinas? Hoje. Olha, meu candidato a prefeito... Do partido é o Dr. Hélio. Ah, o Dr. Hélio. Dr. Hélio, ele vai lançar amanhã os projetos dele para a cidade de Campinas, de forma oficial. Convida a todos a estarem... não vai dar para estar presente fisicamente, por causa da Covid. Vai ser transmitido. E por enquanto, e amanhã mesmo ele vai provar para nós no partido porque ele merece o nosso voto. Depois você me fala fora do ar como é que eu entro em contato com ele, porque eu sou amigo do Dr. Hélio desde quando era prefeito, para convidá-lo ele vir aqui. Com certeza. Porque eu já venho os outros, né? E por que não convidá-lo ele também? Opa. Tá certo? Então, depois você me passa... Posso colocar só mais um projeto aqui? Pode. Gente, temos aí candidatos que estão com promessas, estão aí com ideias e tudo mais, mas como tudo isso vai ser feito dentro da questão do Covid? Porque o Brasil de 2021 ainda vai reverberar essa pandemia. Dentro de uma classe que sofreu muito com a pandemia, que são os artistas, o meu projeto é a virtualização do seu trabalho. Então, você ser um empregado da prefeitura, um funcionário público, com a função de promover arte e cultura de uma forma virtual. Campinas ali promover um espaço com todas as diretrizes do Covid, para que a pessoa possa realmente ir lá fazer o seu trabalho, isso tudo ficar para Campinas, numa página de Facebook, numa página de YouTube, no Instagram, e isso ser a constatação do respeito que Campinas tem por essa classe, que precisa ser respeitada. Que bacana. O próximo grande artista da música popular brasileira pode sair daqui. Nosso próximo grande ator vai estar numa novela, que vai estar num filme, o próximo comediante... Pode vir daqui, sair de Campinas. Porque é uma cidade de 1 milhão de habitantes, a probabilidade é alta. E a gente precisa fomentar isso. Campinas tem um legado de educação e cultura, de cultura principalmente na nossa cidade. Está faltando, isso está sendo abandonado, porque não há fomento público. E como que a gente pode fazer isso dentro do aspecto do Covid? A gente virtualizar. Sim. Então, cria-se um espaço, ou aproveita-se espaços que já existem, como, por exemplo, os teatros que nós temos aqui em Campinas, e vamos digitalizar a arte e a cultura. E você vai ser que é muito importante para o ser humano. Exatamente. No seu ponto de vista, quais são os problemas mais sérios de Campinas atualmente? É aquilo que eu tinha mencionado. É uma cidade de 1 milhão de habitantes que, infelizmente, a gente tem que ficar brigando por asfalto. Isso vem da má gestão? Eu vejo 2 problemas.
talvez uma gestão que não enxergue o impacto dessas coisas que às vezes parecem ser tão pequenas, mas vamos lá, gente, ó. Uma rua bem pavimentada, ela ajuda no combate a focos de dengue, porque não vai ter poça. Vou fazer assim. Vai ajudar você na economia com mecânica, porque você não vai ficar passando em cima de buraco e um monte de coisa. Você vai ter uma forma mais fácil de selar o esgoto, saneamento. A iluminação promove a segurança pública. E, de novo, eu estou entristecido, eu estou chateado de saber que isso ainda precisa ser debate em Campinas, porque isso para mim era para ser óbvio. Era óbvio. A gente pode enxergar o seguinte, quando uma cidade se desenvolve muito, ela começa a virar um porto de oportunidades para pessoas de outras regiões. Então, é óbvio que quanto mais uma cidade se desenvolve, mais gente de fora com seus problemas vai atrair, e isso vai pegar um pouquinho na qualidade da cidade. Eu estou estimulando segregação através daquilo que eu estou falando? Não. Mas a gente planejar o crescimento de Campinas para já essas pessoas já serem inseridas dentro da cidadania que elas merecem. Que é o quê? Uma casa, terreno, o IPTU certinho, é um direito asfalto, de todos, que é um direito. Constituição, não é? E fazer, o que eu quero que vocês entendam, gente, é o seguinte. Campinas, ela está para ter todos os problemas de uma outra grande metrópole como São Paulo. Se a gente conseguir consertar esses problemas agora, que ainda o custo vai ser baixo, se comparado com o custo de resolver esses problemas em São Paulo, e você vai poder fazer Campinas o celeiro da cidade do Brasil que a gente quer. Campinas pode ser esse celeiro. Campinas tem tudo. Campinas era para ter sido a capital do estado. E por que não foi? Devido à má gestão. Veio, acho que foi um surto de febre amarela, se não me engano, acabou com a cidade. O pessoal falou, não tem como isso aqui ser a capital do estado. Foi ser São Paulo. Muito legal. Meus queridos ouvintes e meu querido ouvinte que está aqui comentando alguma coisa do Dr. Hélio. Eu quero dizer para vocês o seguinte, a Rádio Campinas Digital, ela está entrevistando os candidatos a vereadores e a prefeito para saber as ideias deles. E não estamos aqui para criticar ninguém, até porque não é o jeito do Roberto Santana e nem da Rádio Campinas Digital. Eu peço desculpa a vocês, gostaria de comentar esse assunto, mas não é o assunto em pauta de hoje. O assunto de pauta de hoje é nós bater um papo com o nosso candidato a vereador, Newton Júnior, professor. Um adendozinho então aqui. Eu peço desculpa a vocês aí, meus queridos ouvintes, a minha vontade é atender todo mundo, mas às vezes a gente não consegue agradar a todos. Pode fazer. Só lembrando, gente, que a função do vereador é fiscalizar o prefeito, quem quer que seja. Não interessa, é a nossa função. E essa função tem que ser exercida, tá bom? Então, eu fui abraçado pelo PDT, pelos ideais, pelas minhas ideias e por um projeto para a cidade de Campinas, da qual eu vou lutar dentro da minha esfera, que é a legislativa, tá bom? Professor Newton, caso você seja eleito vereador em Campinas, que pretende fazer na área da educação, já que você é professor? Adoro quando perguntam isso. Vamos lá, como eu tinha mencionado, o PDT tem um legado de educação no Rio de Janeiro e no Rio Grande do Sul através dos CIEPs, o Brizolão e o Brizolinho. E eu gostaria muito de trazer o modelo CIEPS para debater a adaptação do modelo CIEPS para a cidade de Campinas. Por quê? Porque o CIEPS foi do poder do Estado, né, o poder estadual, poder municipal, nós temos limitações e temos também missões que cabem a nós, não ao Estado, ou cabe ao Estado e não a nós. Mas a gente poder realmente trazer o modelo de CIEPS, uma escola em que você tenha pelo menos o tempo integral, uma criança bem alimentada, já com potências trabalhadas para desenvolver o raciocínio na matemática, na geografia, na história, na arte, na cultura, nas línguas, já vai ser maravilhoso. Hoje existem vários candidatos com essa proposta, mas o adendo que eu quero fazer para esses candidatos, e fica aí também, é o seguinte: o professor, o profissional que vai fazer isso, qual que vai ser o respeito da nossa cidade para com esse profissional? Porque hoje em Campinas nós temos profissionais maravilhosos que trabalham no poder educacional municipal e sequer eles são considerados professores, porque a lei, eles não foram registrados como professores, eles foram registrados como auxiliares administrativos, que tem outra legislação,
outro sindicato, outras regras. Então, alguns direitos que eu tenho por ser professor, eu sei que essas pessoas não têm. Então, você mede o interesse do poder público na educação pelo respeito com esses profissionais. Da mesma forma que o médico cobra respeito para poder exercer sua função, o advogado cobra respeito para poder exercer sua função, o professor tem que cobrar esse respeito também, tem que ser atendido. E não só isso, nós temos agora essa Covid que atrapalhou demais o ensino, porque o ensino ele é físico, ele é presencial. Presencial, é verdade. E como que fica? Não só para as crianças, mas também para os professores de ensino médio, professores que tiveram que se adaptar, readaptar, se transformar em mil, repensar toda a sua forma de dar aula por causa do universo digital. E eu quero ser a voz desses professores, porque não faz sentido para mim um jovem entrar no ensino médio e a cidade fazer assim, ó, vai. Você não nos interessa mais porque você é esfera do ensino médio, você agora é do Estado. Isso não faz sentido para mim, porque ele continua morando em Campinas, ele continua exercendo a sua cidadania, o lanche que ele compra na cantina, o imposto vem para a cidade, parte dele, então ele merece ser abraçado por essa cidade. E o professor de ensino médio também. Por isso que eu falo, trazer com certeza o reenquadramento desses profissionais, trazer o debate do CIEPS e adaptação e fazer de tudo para a gente trazer o máximo de respeito e dignidade a essa classe de professores. Pode pesquisar qualquer país desenvolvido. Pode pesquisar. O que você vai encontrar em comum? Respeito aos professores. Respeito à educação. Pronto. Estamos entrevistando o professor Newton Júnior, candidato a vereador aqui pela cidade de Campinas, São Paulo. Professor, na entrevista a hora passa tão rápido que nós já estamos indo aí, estamos já com 45 minutos. Opa. E hoje nós estamos aqui agora com 187 pessoas ouvindo a sua entrevista. Muito obrigado, gente. Eu acho, pode até parecer pouco, não é muito. Não. E até a semana que vem já chega aí, ultrapassa 2.000 pessoas. Perfeito. Para a gente juntar hoje uma reunião para ter 187 pessoas visualizando, participando conosco, você tem que dar um café muito gostoso, dar um churrasco para ter 187 pessoas, e aqui você não está gastando um centavo. Não, eu só tenho Mais uma vez, obrigado, meus queridos ouvintes, pela audiência e pelo carinho. Você está ouvindo o Rádio Campina Digital e me acompanhando pelo Face. Professor, eu já vi que você é um professor diferenciado. Muito obrigado. Inclusive por ser professor de inglês, precisa de um pouco mais de estudo, né? Porque hoje a gente, para falar português, né, que é o caso do Roberto Santana, já é uma dificuldade, tem muitas falhas, e eu reconheço isso. Imagina ainda falar inglês, seria assim, não sei, talvez até impossível o Roberto aprender isso, não, meu querido Matheus? Mas é o seguinte, a era da informática, ou a era digital, ela trouxe benefício para a educação ou não? Ela tem tudo para trazer benefício, tem tudo, e já trouxe bastante benefício. Mas o que eu quero muito falar, e isso é uma coisa muito bacana, que eu queria conscientizar vocês, 187 pessoas que estão me assistindo, e chegando a 2.000, tudo der certo, vai dar, é o seguinte, a educação, essa educação que a gente pensa da escola, dos professores, dos alunos, ela é regida muito pelo poder público. Então, toda e qualquer insatisfação que você tem com o sistema de ensino, com a forma como a educação acontece, tem muita responsabilidade do poder público da nossa União, o Estado e o município. Então, qual que é o problema do universo digital com a educação? Em nenhum momento nós tivemos uma liderança, ou tivemos uma liderança realmente eficiente, e pensar, isso vai ser bom, a gente precisa pensar isso na nossa estrutura de ensino, de uma forma que seja eficaz. Nós não tivemos isso. Por quê? Como eu tinha mencionado, se você for comparar, se você trouxer uma pessoa do século XIX para cá, só vai ter um lugar que ela vai conseguir reconhecer. Ela não vai reconhecer os automóveis, ela não vai reconhecer essas caixinhas pretas nas quais as pessoas ficam falando, mas ela vai reconhecer a escola. Por quê? Porque a escola ainda é um lugar, um grande caixotão de cimento, onde um monte de jovem entra para ficar parado, olhando para uma pessoa mais velha falando. Então, o mundo digital está botando isso à prova. Então,
o mundo digital, ele é maravilhoso, ele tem muita coisa bacana. Muito recurso. Muito recurso, coisas sensacionais que eu mesmo uso. Um recurso bacana nessa eleição que você pode conhecer o seu candidato. Exatamente, que nem eu estou fazendo aqui agora. Isso aqui é um exemplo do universo digital adaptado. O mundo inteiro está ouvindo você. Exatamente, educação precisa saber abraçar isso para poder cumprir a sua função, que é gerar uma maravilhosa leva de jovens, para que sejam excelentes pessoas dentro dos seus talentos. Então, sim, o mundo digital tem tudo. Já fez muito e vai fazer muito mais. É que nós precisamos de pessoas no poder público para articular isso. E isso está me movendo a estar aqui, me candidatando e tudo mais. Meus queridos ouvintes, aqui a gente não tem partido. Aqui a gente é partidário. Até porque a rádio não pode ter partido. E nem time de futebol. Não pode ter. Eu torço para todos os times e torço para qualquer candidato. Nós somos apartidários. Eu quero dizer a vocês o seguinte: todos vocês podem participar. É só ligar aí. Cadê o telefone do meu Arthur Rezende, que eu sempre esqueço? Rapaz, está aqui. É só ligar para o nosso assessor chamado Arthur Rezende, 992-939405. É isso aí? 2468, tá certo. Então é só entrar em contato com ele, ele vai fazer uma arte, vai marcar, agendar com você o horário para você vir na rádio. Falar isso aqui. Outra coisa que eu quero dizer para você, a Rádio Campina Digital, ela é rádio web, ela é rádio, né, que ela alcança o mundo inteiro. Alemanha, nós temos gente ouvindo. Aliás, um forte abraço aí, minha querida Renata da Carolina do Norte, que está sempre aí prestando atenção nos candidatos. Quero dizer para vocês o seguinte: você pode até falar assim, por que eu estou na Rádio Campina Digital? O que interessa o cara que mora na Alemanha? Interessa muito. Ele é brasileiro e está morando lá. E se ele gostar da sua entrevista, ele vai ligar para os parentes e votar nele. Exatamente. Então, de uma forma ou de outra, você está conseguindo voto através da Rádio Campina Digital. Ok? Então, além daqui que nós estamos aí com 39, 40 mil pessoas seguindo, aqui na região de 45 quilômetros, seguindo a Rádio Campina Digital. Meu muito obrigado. Quero convidar todos vocês amanhã a estar conosco aí. Amanhã, quem que é o rapaz aí? Eu estou com o meu assessor aqui do lado, ele já vai me passar, que amanhã nós temos mais uma entrevista. E a semana que vem vai ser entrevista dos prefeitos. Excelente. Nós já temos Edivaldo Rossi, já temos... o Felipe Vergueiro amanhã está conosco, a partir das 15 horas aqui, para a gente bater um papo. Então, amanhã nós temos mais um candidato a vereador, já passou bastante aqui. E ainda dá tempo até a eleição, temos bastante candidato, tá bom? Então, ligue agora para o Arthur Rezende, 992-939405 e veja se tem lá um lugarzinho para você na agenda. Será uma honra recebê-lo você. Professor Newton. Claro. Esse Brasil tem jeito? Tem. Opa, vim aqui até trazer uma pessoa que sempre acreditou no poder do Brasil, Darcy Ribeiro. Eu sou o presidente do Movimento Cultural Darcy Ribeiro aqui na cidade de Campinas. Que bacana. Uma coisa, eu tive o prazer de conversar com o Darcy, abraçá-lo ele no Rio então de Janeiro por umas 2 vezes, viu? Super inteligente e, nossa, eu admiro ele muito pela inteligência que ele tem. Eu recebi essa missão pela Solange Teodoro, presidente da estadual, que hoje é candidata a prefeito lá em Mariporã. Um abraço, Solange, beijão. E muito obrigado por ter me dado essa chance. E o Darcy Ribeiro, ele passou uma vida, ele dedicou uma vida a entender o povo brasileiro. Pedindo você mandar um alô para Curitiba lá. Curitiba! Minha esposa ama a cidade de Curitiba. Ela gosta também. Ela chegou a morar, acho que uns 2 anos lá, sente muita saudade, tá bom? Então, um abraço e um beijo para todo mundo, tá bom? Mas daqui a pouco minha esposa comenta aqui. Você tá vendo, né? O pessoal lá de Curitiba que tá ouvindo, vai pedir para votar no Newton. Tá vendo como é que funciona? Porque... o que acontece? Ele dedicou uma vida inteira a provar, olha, o Brasil tem jeito, tá? Tem. O que a gente precisa? Primeiro, se desvencilhar, se desintoxicar dessa noção de colonialismo, que a gente só vai ser feliz se o povo americano for, ou se a gente só ia ser feliz se a União Soviética fosse. Esquece esses caras, a gente tem que pensar na gente, nas nossas raízes. E a educação é um motor para isso, desenvolver habilidades, desenvolver técnica, desenvolver cidadania. E nada melhor do que começar pelas cidades.
Nada melhor que começar pelas cidades. Todas as cidades têm autonomia e algum tipo de recurso, ou podem brigar por esses recursos na União para fomentar esse pensamento. Então, eu entrei nesse mundo porque eu sempre demonstrei para os meus alunos que eu acredito no futuro do Brasil. Eu podia estar morando no Canadá. Em 2011 eu fui para o Canadá estudar, e eu fui tirar a licença internacional de ensino de inglês e eu fui convidado pela escola a ser professor lá. 2 semanas no Canadá, eu já estava de saco cheio. Eu queria voltar para o Brasil. Isso aqui é uma delícia, né? Porque não adianta, pode falar o que quiser. Ô, professor, sabe que eu tive um amigo, né? Hoje, infelizmente, ele já está morando pertinho de Deus. E ele falava para mim, Roberto, o Brasil, ele não é brasileiro, é português. O Brasil é tão gostoso, é tão maravilhoso que isso aqui é um paraíso. A única coisa que está errada é o nome. Mas, seu Marcelo, por que está errado? O Brasil, um nome tão bonito. Não, devia chamar mãe de tão bom que ele é. Nunca me esqueço disso. Não, e a gente precisa. A gente precisa resgatar esse sentimento, a gente precisa resgatar esse orgulho de ser brasileiro. Eu não estou falando nessa função, como posso dizer, ufanista, que às vezes é muito exagerada. Só poder explicar um pouquinho. Se você transformar a sua vida numa grande fórmula matemática, uma das variáveis que deu esse resultado é o fato de você ter nascido no Brasil. Então, se você está feliz com quem você é e com o que você faz, muita influência é o fato de você ter nascido no Brasil. O Brasil é uma das principais raízes para formar a pessoa que você é. Que bacana. E respeitar essa raiz é o maior símbolo de patriotismo que a gente pode ter. Eu venho da mistura, eu venho do povo de matriz africana, eu venho do povo indígena, eu venho do povo europeu, eu tenho essas influências, e só nesse país alcançou um equilíbrio, ainda que com suas reveses, com muito lugar para se trabalhar. Só que o Brasil conseguiu esse equilíbrio entre essas coisas, entre povos maravilhosos. E é nosso dever respeitar isso, e nosso dever fazer esse país ser realmente a Roma da modernidade, como o próprio Darcy Ribeiro dizia. Devido à sua diversidade, à sua potência, tudo que ele tem. Só que a gente precisa começar colocando boas pessoas no poder público. Comandos. E pessoas honestas, exatamente, que é isso que está faltando no Brasil. Porque vai ter vereador, gente. Vai ter vereador. Sim. Se as pessoas com ideias e com cidadania não ocuparem esses espaços, vão ficando sempre... vão ficar os mesmos, 4, 5, 6 mandatos. É verdade. E a gente já sabe o resultado, né? A hora da renovação começou, 2020, como vai começar pelas cidades. Que bacana. Eu quero mandar um abraço e agradecer aí a audiência aí, que a Mel... volta lá, Mel... Minha esposa. É, sua esposa? Curitiba. De Curitiba, você está em Curitiba. Amor. O que você está achando aí do nosso futuro vereador para Campinas, Mel? Manda para nós aí se ele está indo bem, viu? Ela é meu maior termômetro. Amanhã, sexta-feira, a partir das 15 horas, entrevista com o candidato a vereador de Campinas, Felipe Veiga. Já anunciamos aqui. Perfeito. Professor Newton Júnior, candidato a vereador pela Câmara dos Vereadores aqui de Campinas, São Paulo. Vamos fazer um ping-pong. Opa! E depois a gente parte para as considerações finais, porque já está dando 1 hora de entrevista. Como passa rápido, né? Estou adorando. Campinas. Minha principal raiz. Política. Um bem importante e necessário para o desenvolvimento humano. Felicidade. Paz. Amor. Necessário. Paixão. Mais necessário ainda. Família. Tudo de bom que você pode ter na sua vida. Religião. Conexão. Dinheiro. Importante. Não essencial, mas importante. Saúde. Essencial e importante. Da coisa que você mais entende. Educação. O maior bem que o ser humano já produziu na vida. Presidente. Uma lição amarga de democracia. Qual é a diferença? Explica para os nossos ouvintes, se for possível, qual é a diferença do comunismo para a democracia? Tensão. Vamos supor, o que eu quero dizer com tensão? Eu estou aqui no Brasil, eu posso fazer o comentário que eu fiz agora sobre políticos, sobre o presidente, sobre o prefeito, o futuro prefeito. E eu posso sair da minha casa, chegar lá e viver minha vida. Entendeu?
A democracia permite isso. Tanto que esse novo levante da esquerda, da qual eu me considero parte, a gente não tira a palavra democracia da nossa boca. Porque ela vai ser o norte de que nós estamos realmente representando todos. Se não tiver democracia, a gente precisa questionar qualquer outra forma de governo que a gente tem. Não falar um governo de democracia, mas nós estamos realmente sabendo lidar com as opiniões contrárias? Nós estamos garantindo esse direito? Então, para mim, antes de fazer, as pessoas têm o direito de se manifestar e dizer aquilo que as incomoda, mesmo que isso seja contra o que você pensa? Sim, legal, temos um excelente começo. Ah, não, porque isso, porque aquilo. Não. Senta e vamos começar de novo. Simples assim. Professor Newton Júnior, foi uma honra recebê-lo nos estúdios da Rádio Campinas Digital. Eu que agradeço. Vai estar sempre de portas abertas aqui, os Com estúdios certeza. e microfones. Estou me autoconvidando para mais Os microfones da Rádio Campinas Digital estão à sua disposição para as considerações finais. Primeiro, um abraço para todas as pessoas que estão assistindo. Abraço a todos os meus alunos, tá bom? Que agora estão em casa descansando, porque estamos aí nas semanas de feriados, tá bom? E todos os meus colegas professores que devem estar aí entre provas e entregas no Google Classroom, com um espaçozinho para poder me ouvir, tá? Como eu disse no início, eu amo muito a minha profissão. Eu gosto, eu não consigo imaginar fazer mais nada nessa vida. E é engraçado. Isso é um mérito muito importante, gostar do que faz. E é engraçado, porque no ato de não me imaginar fazendo nada além na minha vida não ser professor, eu estou entrando no mundo da política. Porque eu percebo que eu conheço uma leva maravilhosa de professores sensacionais, que tem tudo para agregar na nossa cidade, estado, país, transformar a vida de milhares de jovens. Eu conheço uma leva gigantesca de jovens que já passaram pela minha vida, aqueles que ainda vão passar e precisam disso, só que está faltando uma coisinha para dar liga nesses dois ingredientes maravilhosos, que é um poder público que está realmente focado em educação. E se você que está assistindo aí no Dia dos Professores, mandou aquele abraço, mandou aquele oi para um professor que fez a diferença na sua vida, e eu sei que teve um professor, talvez você concorde que a gente podia ter algum professor na Câmara Municipal de Campinas para poder representar essas vozes. E se você concorda comigo, eu estou aqui disposto a fazer esse papel. Sou o professor Newton, candidato a vereador pelo PDT. Meu número é 12321. Brizola, 12321. PND, as bandeiras do nosso partido. Tá bom? Vem conhecer o partido, vem conhecer o movimento cultural Darcy Ribeiro, o PDT Axé, que também está me apoiando. Beijo, pai Robles, um abraço para o senhor, pai Jorginho. Pai Robles, pai Jorginho, um forte abraço, meu querido, suas bênçãos. A AMT, a Associação da Mulher Trabalhista, o movimento negro, o movimento sindical, direitos humanos, todo mundo aí que eu conheço e adoro, e vamos aí brigar por uma Campinas que a gente realmente merece. Muito obrigado mais uma vez, professor Newton Júnior, candidato a vereador por Campinas, São Paulo. Meus queridos ouvintes, recebo o abraço do Roberto Santana. Um beijo no coração de cada um de vocês. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado pelo carinho, porque você sabe, Rádio Campinas Digital, Roberto Santana e você, seus dias ficam muito mais gostosos. Não desligue, continue ouvindo Rádio Campinas Digital. Até amanhã, se Deus quiser. Uma ótima tarde e noite de quinta-feira. Parabéns a todo aniversariante de hoje. Mais uma vez, parabéns aos professores do Feliz Dia dos Professores! Fiquem todos com Deus. Tchau.